Estamos aqui na Bradesco Esportes FM com Diego Alves, o grande goleiro da equipe do Valência, né? Goleiro que mais uma vez fez um excelente campeonato espanhol, né? Uma boa temporada, sempre muito regular, desde as épocas de Atlético Mineiro, falando aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Diego, primeiramente, é um grande prazer conversar com um goleiro do seu gabarito, né? Um goleiro que vem fazendo tanto sucesso no futebol europeu. E para começar, queria te dar os parabéns. Afinal, 24 de junho é aniversário do Diego Alves. É um prazer estar falando com vocês, a todos os ouvintes. Na verdade, estou feliz, né, de poder chegar aos 30 anos em um nível importante no futebol. A nível pessoal também bastante tranquilo, bastante feliz. Então, nada a reclamar. Simplesmente voltar da lesão, né, que eu tenho e recuperar bem para poder voltar a exercer minha função dentro de campo, que é o que eu mais sei fazer. Agora, 30 anos, você diria que está no auge da carreira, os 30 veio para coroar essa boa fase que você teve. Teve uma contusão no final da temporada, mas sua temporada foi espetacular com a camisa do Valência. Na verdade, tive essa infelicidade, né, de ter a lesão logo no último jogo, faltando 15 minutos para acabar. Mas eu acho que não apaga a temporada que eu fiz, né? Tanto eu como o Valência, eu acho que foi uma temporada para ficar guardado na história, uma temporada de recorde, de que fez com que a torcida do Valência ficasse bastante feliz com o desempenho do time. E agora, com certeza, o Valência pensando já nessa temporada, já nos objetivos que tem pela frente, e eu tentando recuperar dessa lesão, que é uma lesão larga, né, de uma duração bastante longa, mas que posso também voltar 100% e poder voltar ao mesmo nível de antes. Agora, queria que você falasse um pouco sobre esse Valência, né, que você participa, né? Já 129 jogos jogando pela equipe, né, titular durante o Campeonato Espanhol, né? É interessante que acontece um revezamento, né, na Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol sempre há um revezamento. É até estranho porque você é titular da equipe e às vezes fica de fora de alguns jogos e o torcedor sente falta, né? Queria que você falasse sobre isso, 129 jogos já com a camisa do Valência, totalmente adaptado e já um jogador figurinha carimbada do clube, né? Já são 4 anos, né, que eu faço parte do Valência, já estou bem adaptado, sou um dos capitães, então é um momento profissional importante que eu vivo dentro do clube. Nesses 4 anos nunca foi fácil, né, as coisas sempre tive que batalhar, tive que ir atrás, mostrar o meu valor, né, e eu acho que esse ano, o último ano nosso, com certeza foi o melhor ano dos últimos anos, né, meu no Valência. Fez com que também eu, no começo do ano, pudesse renovar mais 5 anos com o clube. E eu gosto de ter esse tempo para poder também fazer parte da história do clube. Eu quero ser importante para esse clube e com esse tempo que eu tenho dentro do clube, mais os 5 anos, com certeza é o tempo necessário para poder fazer parte da história pelo resto da vida do Valência. Agora é interessante, né? Quando você pensa em Real Madrid, pensa em Cacilhas, né? Barcelona, Vitor Valdez. Podemos dizer que o Diego Alves quer um dia chegar ao que foi o Caniçares, né? O grande goleiro do início dos anos 2000, do Valência, né? Capitão, multicampeão e uma figura carimbada no clube? Quem sabe, é difícil. O Canizares participou de uma época importante no Valência, uma época de títulos, né? Que era completamente diferente de hoje, né? O Valência que conseguia competir de igual com o Barcelona, com o Real Madrid. Tomara que eu possa conseguir, né, um pouquinho do que conseguiu o Canizares. Eu acho que o planejamento do Valência para o futuro é um planejamento importante, com a chegada do Peter Lim. E tomara que a gente possa voltar, né, a essa época de ganhar títulos, né, de ganhar a Liga, de poder chegar a uma final de Champions. E eu quero fazer parte dessa história. Então, tanto eu como todos os trabalhadores do clube, com certeza querem poder escrever a sua história dentro do clube.
É interessante, né, que você viveu um Valência nesses últimos 4 anos, né, um Valência que era médio grande e agora que tem uma promessa de ser super grande, né, com a chegada do Peter Lim. Você já percebeu uma diferença entre esses dois momentos? Os investimentos realmente melhoraram no clube? Qual a importância de um investidor como ele na equipe? Melhora em tudo, na verdade, né? As contratações, os jogadores, a estrutura do clube. Na verdade, o Peter Lim é um empresário que fazia tempo que queria comprar algum clube, né, importante no cenário do futebol. Teve a oportunidade de comprar o Valência e realizou o sonho dele. Já logo no seu primeiro ano ele conseguiu fazer bastante contratações importantes, caras também, né? Porque anos atrás eu acho que era quase impossível o Valência fazer uma contratação de 30 milhões e com a chegada do Peter Lim isso foi possível. E agora com a possibilidade de entrar na Champions, né? Que ainda tem um jogo que a gente tem que jogar a prévia. Eu acho que o pensamento do Peter Lim é seguir crescendo. Ele sempre deixou bem claro que o objetivo dele com o Valência é poder, em 4 anos, estar competindo com as equipes principais do mundo. E a gente tem a oportunidade de subir um degrauzinho mais esse ano, né, classificando para a Champions, que seria importante também para os jogadores e para o Peter Lim fazer as contratações necessárias para o clube. Agora, de certa forma, essa chegada dele também valoriza um pouco o trabalho de vocês, né? O time do Valência é um time que vem batalhando há muito tempo, né? Com esse peso da chegada de um novo dono, né? Assim como acontece na Inglaterra e em outros países. Isso valoriza também o trabalho de vocês, que já vem sendo feito há algum tempo, talvez uns 3 ou 2 anos atrás? Claro que valoriza. Isso, para os jogadores que ficaram, com certeza, eu acredito que o terceiro ano meu no clube foi um ano difícil. A gente não conseguiu entrar na zona de Champions, nem da Europa League. Então, ano passado foi um ano bastante complicado. Jogar somente a Liga Espanhola, que é de domingo e domingo, jogar a Copa do Rei e não participar de nenhuma competição europeia, né? Então, isso dificultou bastante para os torcedores e também para os jogadores. Mas eu acredito sim, eu acredito que o Peter Lim, a mentalidade dele, ele deixou bem claro no primeiro dia pra gente que ele sempre entra para poder vencer, para poder crescer, e os jogadores que fizeram parte desse passado com um pouco de dúvidas, com certeza agora está podendo colher os frutos que foi plantado, né, há 2, 3 anos atrás. Agora, voltando a falar sobre você, né? Em 2015 você defendeu 14 pênaltis, né, no Campeonato Espanhol, né? Na verdade, conseguiu chegar à marca de o goleiro que mais pegou pênalti na história do campeonato, né? Dá um pouco de sentimento de dever cumprido esse tipo de marca. A gente sempre fala que pênalti é loteria, mas você tem demonstrado que no teu caso é um pouquinho diferente, né? Olha, na verdade, esse ano aconteceu muita coisa, né, na temporada, não só os pênaltis, né, na verdade foram 16 pênaltis, eu consegui igualar a marca do Zubizarreta, mas a porcentagem é muito mais alta, né, o Zubizarreta, se eu não me engano, foi com 100 penalidades e o meu foram com 30, né, então isso demonstra um percentual bastante alto, né, mas independente disso, eu acredito que o Valência essa temporada conseguiu bastante recordes de diferentes, né, tipos, né? A gente conseguiu ficar quase 7 jogos sem tomar gol em casa. A gente teve o zagueiro com mais gol na liga durante anos. Então foi uma competição que a gente conseguiu quebrar muitos recordes, né, que teve na temporada. Inclusive dos pênaltis que fazem 40 anos que ninguém chegava, desculpa, 40 anos fazem o recorde dos gols não tomados dos gols tomados em casa, que é um recorde de 40 anos que a gente conseguiu quebrar esse ano. E dos pênaltis, o Zubizarreta que tinha 16 pênaltis que eu consegui igualar, né? Então eu nunca me imaginei chegar nesses números tão rápido. Se você for ver, são 8 anos de Europa que eu tenho. E chegar a essa marca, na verdade, não tem uma explicação básica. Eu acho que é uma característica minha, uma característica que eu tenho desde pequeno, poder defender pênaltis, mas nunca foi uma obsessão. E agora, com o passar do tempo, vai tendo cada vez mais pressão, porque quando sai um pênalti, estão esperando para que eu defenda, né? Mesmo sabendo que o gol é enorme
e que a possibilidade de defender é bastante pequena. Mas eu fico feliz com esse recorde, né, de poder alcançar um mito no futebol mundial, né, e quem sabe eu poder passar e ter o meu nome marcado na história do futebol espanhol também. E quando o atacante está para bater aquele pênalti, você usa desse artifício talvez para dar uma intimidada neles também? E falar, ó, sou eu que tô do outro lado, hein? Chega a rolar esse tipo de provocação, Diego? Eu acho que isso já é natural na hora do pênalti, né? Eu acho que quando você tem uma marca assim tão grande, né? Eu acho que é natural que a pessoa que vai chutar o pênalti já tem isso na cabeça, já olha para frente e fala, nossa, eu tô com um goleiro que defende bastante pênalti. Então já é uma pressão a mais para quem vai chutar, né? Mas mesmo assim eu sigo dizendo que é muito difícil você defender um pênalti porque o gol é grande, você tem que acertar, você tem que adivinhar, tem intuição. Então são vários fatores que fazem você defender um pênalti. Mas é normal e natural que essa pressão, que quando eles olham para frente e tem um goleiro que defende bem pênalti, essa pressão aumenta. Diego, vamos falar um pouquinho da tua história também, né? Não é a primeira marca que você bate, né? Em 2008, atuando pelo Almeria, você conseguiu 618 minutos sem tomar gol, superando o recorde de Iker Casillas, né? E se tornando o quarto goleiro que ficou com mais tempo sem tomar gols no Campeonato Espanhol. Você gosta de bater recordes, hein, Diego? Podemos dizer que isso tá no sangue? Não, isso foi no primeiro ano. Eu nem tinha ideia do que estava acontecendo. Foram meus primeiros jogos. Acho que foi os 10 primeiros jogos meus na liga e a gente ficou 7 jogos sem tomar gol seguidos, né? E nesse ano mesmo o próprio Casillas estava disputando comigo esse recorde, né? E inclusive jogamos contra o Almeria e Real Madrid. A gente pôde ganhar de 2-0 e eu segui com o recorde e o Casillas já ter ficado para trás. Então, as coisas aconteceram assim muito rápidas na minha vida. Eu acho que nesse momento foi importante esse recorde porque as pessoas começaram a me olhar de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo também eu sei que o futebol é momento, você tem que estar sempre demonstrando que é capaz de jogar, que tem um nível excelente para jogar na Liga Espanhola, porque a exigência já é enorme dentro do clube e também para os torcedores. Então, é gostoso participar, né? Ficar na história do futebol espanhol, mas ao mesmo tempo que eu quebrei esse recorde, eu quero mais, eu quero conquistar sempre mais e poder melhorar sempre. Então é uma característica minha, uma coisa que eu tenho sempre comigo e tomara que eu possa seguir sempre crescendo no futebol. Título da Champions seria um sonho que você acha possível? Seria a sua grande obsessão hoje? Olha, é um sonho, né? É um objetivo. Eu acho que todo jogador, quando participa de uma competição assim, eu acho que o título é a realização, né, de um trabalho e de um sonho. Então, tomara que um dia eu possa participar, né, de uma final, poder ganhar, ter esse sabor de ganhar uma Champions, mesmo sabendo da dificuldade que é a Champions League. Mas é a competição assim que mais eu tenho assim vontade de ganhar. A Copa do Mundo também, mas a Copa do Mundo é uma competição que vem em 4 anos, né? E a Champions a gente joga todo ano, né? Inclusive joga ou não, dependendo da classificação na liga, mas é uma competição que eu tenho o sonho sim de poder um dia ser campeão, mesmo sabendo da dificuldade. E você, né, um cara que tem grandes ambições na carreira, né? Já ganhou muita coisa, já conseguiu muitos recordes e tem grandes ambições. E esse ano, muitos jornais da Europa, inclusive que a gente utiliza até para poder ver como é que está a situação por aí, te apontaram como o melhor goleiro em atividade na região, né? É o melhor goleiro na Espanha, até à frente de grandes goleiros que estão aí. O que você acha desse tipo de situação e o que você vê com o seu diferencial, né? Já que você quer sempre mais, né? O que você pode evoluir para continuar com essa marca? Eu acho que quando você faz uma campanha como o Valencia fez na temporada passada, é normal que os jogadores fiquem mais em evidência, né? É muito difícil hoje você competir contra o Barcelona e Real Madrid, inclusive a nível individual, né? Que é respeito ao goleiro, que é o Cláudio Bravo, ou o Casillas no Real Madrid. Esse ano eu fiquei atrás do Cláudio Bravo, né? Nos gols recebidos.
Mas mesmo assim eu acho que foi uma temporada que valorizou bastante, né? Tanto eu como o Valência. Quando eu falo que eu quero crescer, eu acho que é sempre bom você poder manter esse nível. Eu mantive um nível importante durante o ano, e eu quero seguir crescendo desse nível para mais alto, né? Então eu tenho que trabalhar bastante. Eu sei que a exigência, a pressão no Valência é muito grande, e competir contra os goleiros do Real Madrid, do Barcelona, é sempre difícil. Mas quando você faz uma campanha como a gente fez a campanha passada, dá a ilusão de você poder sempre querer competir e quem sabe ganhar também o título de goleiro menos vazado da competição, né? Não pode ser esse ano passado, quem sabe num futuro eu possa conseguir esse título. Agora, aqui no programa a gente não fala só de momento, né? Fala um pouco sobre carreira, um pouco sobre história. E você começou no Botafogo de Ribeirão Preto, né? E teve oportunidade jogando pelo Botafogo, né? Você foi um goleiro que conseguiu fazer muitas marcas, né? Ainda é esse goleiro que consegue muitas marcas. Jogando no Botafogo de Ribeirão Preto, você chegou à seleção brasileira, jogando num clube de menor investimento. E jogando no Almeria, na Espanha, você chegou à seleção brasileira jogando num clube de menor investimento. O que você acha desse tipo de situação, né? O atleta de um clube, mesmo sendo de menor investimento, ele pode demonstrar valor e surpreender a todos, né, Diego? É sempre mais complicado, né? Você jogar num time pequeno, porque a visibilidade também dificulta bastante. Eu, graças a Deus, na minha vida sempre tive oportunidades importantes na minha vida que eu sempre soube aproveitá-las. Inclusive na época quando eu jogava no Botafogo de Ribeirão. E eu não desperdicei. Sempre as oportunidades que eu tive, eu tive o pensamento de aproveitar da melhor maneira possível. E no Almeria a mesma coisa. Eu acho que no Almeria, com o próprio Dunga, né? Eu tive a convocação, na época ninguém me conhecia porque eu saí muito cedo do Brasil e até tinha um pouco de dúvida, né, com respeito à minha convocação. Mas o Dunga sabia da temporada que eu tinha feito, né, da qualidade minha, e por isso que naquela época também ele apostou na minha convocação. Já que no Botafogo foi nas seleções de base, né? Eu tive a possibilidade de participar da seleção sub-18, sendo goleiro do Botafogo de Ribeirão. E é difícil porque você tem tanta pessoa, tantos jogadores no Brasil, né? E você, do Botafogo de Ribeirão, ser escolhido para poder participar da seleção brasileira, eu acho que também é para conta, né? Eu acho que a gente, eu desde pequeno tive grandes oportunidades, inclusive antes de ser convocado para a seleção sub-18, a gente foi fazer um amistoso na Granja contra a seleção sub-18, e foi lá que eu pude aparecer, né, pro treinador de goleiro da seleção, pro treinador da seleção brasileira, e isso fez com que eu fosse convocado para a seleção sub-18. Então eu acho que um pouco de sorte, um pouco de oportunidade, de qualidade também, eu acho que juntando tudo isso foi o que a oportunidade que eu tive de poder conseguir esses objetivos tão cedo e também em clubes de menor porte. Agora, Diego, você frequenta muitas vezes a seleção, né? É o goleiro da seleção e também no Valência, né? O grande goleiro do Valência, hoje já ídolo da equipe, né? Também foi ídolo no Atlético Mineiro, né? Ou seja, por onde você passa, você acaba deixando sua marca. Com relação à liderança, né, à frente das equipes, como é que é você? Você chama a responsabilidade, você conversa com a galera. O goleiro sempre tem que ter a liderança sobre os jogadores, né? O goleiro é um jogador fundamental no time porque tem uma visão privilegiada, né? Eu tenho isso comigo, minha personalidade, não é porque eu sou capitão ou não, mas eu sempre tive uma personalidade, um comando forte desde o gol, né? Então eu gosto de orientar os zagueiros, eu gosto de estar conversando, de animar, no momento que tiver que dar uma bronca, dar uma bronca. Sempre respeitando o companheiro, né? Sabendo também que o companheiro pode estar num dia ruim, né? Então a gente tenta sempre estar observando o comportamento de cada jogador. Eu sempre fui o jogador mais novo do time, né? Comecei bem cedo no Botafogo de Ribeirão, então eu sempre era o mais novo, inclusive quando eu cheguei na Europa. Só que hoje no Valência eu sou um dos mais velhos, então isso faz com que eu seja também um dos líderes, né? Então
Eu acho que é bom você ter esse tipo de respeito dos jogadores, né? Eu uso essa liderança para o bem, né? Eu uso para poder orientar, para poder comandar, que também eu acho que isso faz com que o treinador tenha bastante confiança no jogador que tem esse tipo de liderança dentro do campo. Agora, de líder para líder, né? Você frequenta a seleção, frequenta o Valência, né? Onde você é ídolo do Valência e joga na seleção. Como é que é a sua relação com os líderes maiores, digamos assim, que é o Dunga na seleção brasileira e o seu treinador e o Peter Lim agora no Valência? Como é que é essa relação? Há muito diálogo? Sempre fica aquela dúvida com relação aos atletas, né? Se há o diálogo entre eles e a diretoria, parece que é um mundo um pouco distante, os dois mundos, né? O jogador só joga e quem lidera só lidera fora de campo. Funciona assim? Como é que é a tua relação com esses personagens aí dos clubes que você participa, né? Do clube, no caso da seleção. Olha, eu acho que a personalidade, independente da pessoa, eu acho que a personalidade é de cada um. A pessoa nasce com essa personalidade. A personalidade não se cria, né? Então, todas as passagens que eu tive nos clubes, eu sempre me relacionei muito bem com o presidente, né? Com os treinadores, nunca tive problema nenhum. No Valência, eu tenho uma relação muito boa com o treinador, com o presidente, inclusive agora com a lesão, o presidente está sempre comunicando comigo, me ligando, perguntando como está a evolução. Com o Peter Lim, não muito, porque o meu inglês também não é muito afiado e eu não consigo ter um diálogo muito bom com ele, mas Malaio nem pensar, né? não. E ele também não fala o castelhano, então fica um pouco mais difícil. Mas, com respeito ao treinador, eu sempre tive uma relação normal. Às vezes, quando pede opinião, eu falo o que penso, né? E num determinado momento, se quer que eu dou algum tipo de opinião, eu dou a opinião que no momento eu acredito que seja correto para o time. Então, eu acho que isso também ajuda bastante na forma de eu ser dentro de campo e de ter esse tipo de liderança. Mas nunca fiz questão nenhuma de ser capitão. Eu acho que isso é inclusive, na Espanha ou na Europa, os capitães sempre são os jogadores mais antigos no clube, né? E eu, quando fui capitão, tinha gente antiga mais do que eu e eu acabei sendo escolhido como capitão. Então, eu acho que isso é da pessoa, é da liderança e da confiança do treinador também. E o Dunga, como é que é a sua relação com ele? Não, o Dunga é normal. O Dunga já tem uma personalidade que ele tem um comando sobre o time, sobre a seleção, sobre os jogadores importante. E ele sempre foi essa pessoa, né? Emotiva, essa pessoa de cobrança, né? Um cara bastante de personalidade bastante forte. Então, sempre que ele vem, mas quando ele vem a conversar com os jogadores, eu acho que tem essa abertura, ele sempre dá essa abertura, ele sempre escuta os jogadores, porque eu acho que o treinador também tem que ter esse tipo de abertura e ter essa aproximação com os jogadores, né? Então, o Dunga é uma pessoa tranquila, por mais que pela imagem aparece ser uma pessoa bastante rigorosa, né? Dura, né? Assim, mas o Dunga é uma pessoa que, com o time, com os jogadores, tem o respeito de todos e também, ao mesmo tempo, pede, né? Não ajuda, mas gosta de trocar informações com os jogadores. Diego Alves, goleiro da seleção brasileira e também da equipe do Valência. Mais duas para acabar, eu prometo que não vou esticar muito. Aí o papo tá muito gostoso. Se deixar, a gente faz 1 hora, 1 hora e meia de conversa. Agora, como é que é o Neymar, o Diego? O que você acha do Neymar na equipe do Barcelona, na equipe da seleção? Você convive mais com ele na seleção, né? Como é que é a figura do Neymar? O Neymar, na verdade, a gente está perto lá, né? Na Espanha, a gente fica acompanhando as notícias também com respeito ao Barcelona. Com respeito ao Barcelona, eu acho que o Neymar conseguiu uma coisa muito difícil, né? Que é criar uma marca e uma identidade com o clube em pouco tempo. Eu acredito que depois do Ronaldinho Gaúcho e do Ronaldo Fenômeno, eu acredito que, inclusive o Rivaldo, eu acho que demorou um pouquinho mais que o Neymar. O Neymar na segunda temporada já conseguiu ser campeão da Champions, campeão da Liga, campeão da Copa. É um jogador que quem não conhece pode ser que tenha uma imagem completamente diferente do que ele é, mas dentro do próprio Barcelona ele conseguiu com o carisma dele mudar até mesmo o Messi, né? O Messi você via essa temporada passada muito mais alegre, muito mais contente ao lado do Neymar, desfrutando mesmo do futebol quando eles estavam dentro de campo.
E na seleção, que a gente está mais perto ali também, é o mesmo. Ele tem um carisma, ele tem um controle. Pode ser que ele tenha errado agora nesse último jogo, né? Mas ele sabe o que ele fez, né? Ele sabe da importância do jogador que ele é para a seleção brasileira. Não é uma máquina, todos têm que saber que ele não é uma máquina, não é um robô, é um ser humano que jogou praticamente quase todos os jogos na temporada, foi campeão da Champions, é um brasileiro que foi campeão da Champions. Então eu acho que isso tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado porque eu acredito que os brasileiros de hoje, em qualquer tipo de esporte, quem é fora do normal, como é o Neymar, eu acho que tem que ser valorizado pelo povo brasileiro, independente de ter um momento ou não dentro da seleção, como na Copa América agora que houve essa expulsão, né, essa punição com 4 jogos, mas o Neymar é uma referência no mundo todo. Então eu acho que a gente tem que respeitar esse atleta, essa pessoa, porque ele ainda vai dar muita alegria para o povo brasileiro e para a torcida do Barcelona, né? Eu que enfrento ele, eu sei da dificuldade que é enfrentar o Neymar, e como pessoa eu posso te adiantar que é uma pessoa que com certeza é de grupo, chama a responsabilidade e é uma pessoa muito boa para os companheiros. Então não tenho nenhuma questão ruim para falar do Neymar, porque tudo que eu vi até hoje é essa pessoa que eu falei agora. Diego Alves, estamos com saudade de você dentro dos campos, né? A gente sabe que o Valência e você também tá de férias, né? Era para você ter ido para essa Copa América, mas teve essa lesão. Quando é que a gente vai poder te ver de novo? Quando é que a gente vai poder ver o Diego Alves quebrando recordes, né? Porque se você sempre gosta de quebrar uns recordezinhos nas temporadas, quando é que a gente vai poder ver o Diego Alves de volta em campo? Não sei, eu ainda estou em fase, né? Estou começando a fase de recuperação. Tenho praticamente 8 meses aí, que é o que os médicos falaram. Eu acho que em janeiro pode ser que eu já esteja apto para voltar aos campos. Mas é uma recuperação demorada, tem que ser com cuidado, então eu não quero adiantar muita coisa, porque eu quero fazer tranquilo, com paciência, porque eu sei que é uma lesão que você tem que voltar bem, sem dúvidas, né? Então eu quero recuperar força, para poder, quando voltar num nível superior a esse que eu fiz na temporada passada. Diego Alves, goleiro do Valência e da Seleção Brasileira, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Foi um prazer bater um papo contigo, né? Falar um pouco da sua história, dos seus recordes. Queria desejar aí uma boa recuperação, se possível for. Faça em 6 meses, faça aí uma recuperação mais rápida, porque com certeza vamos sentir sua falta brilhando lá na Europa, né? Grandes goleiros brasileiros, principalmente, tem que levar a bandeira do Brasil para frente, e você com certeza faz isso muito bem. Muito obrigado, foi um prazer falar e sempre à disposição. Boa noite. Valeu, Diego, grande abraço, muito obrigado aí pelo papo. Valeu, tchau, Valeu. tchau.